no Evangelho de Mateus. E em outros evangelhos, Lucas, João ou Marcos, aparece com a expressão o reino de Deus, não o reino dos céus. Alguns comentaristas acham que a expressão é equivalente, mas, na verdade, tem um matiz, tem uma diferença importante que precisamos entender. Mas essa expressão que usa, o reino dos céus ou o reino de Deus. O que quer dizer essa expressão? No sentido mais básico, mais essencial, o reino de Deus significa Deus mesmo. Vou repetir. No sentido mais básico, mais essencial, o reino de Deus fala de Deus mesmo. Fala também do governo de Deus sobre a criação. Deus e o seu governo sobre a criação. Mas a ênfase é Deus mesmo. E logo depois, o seu governo sobre a sua criação. Mas a diferença é que na visão judaica ou hebraica do reino de Deus, a visão do Senhor Jesus Cristo, Deus está governando a sua criação, mas não governando de longe. Como aquele relojeiro que fez aquele relógio, como diz aquela doutrina deísta, e então se afastou logo e deixou o mundo funcionando sozinho. Não, Deus está ativamente participando da história do mundo. Ele está sempre interagindo com a história do mundo, ele está dentro da história do mundo. Quando ele criou o universo, ele entrou, vamos dizer assim, na história do universo para conduzir ele mesmo, de maneira presente, todas as coisas. Então, o governo de Deus é um governo dinâmico, presente na história do mundo. Você entende isso? Essa é a grande diferença. Se você ler os Salmos, você vai perceber isso, a ênfase. Deus é que faz que as nuvens trazam a chuva sobre a terra. É Deus que faz brotar a erva da terra. É Deus que faz que os animais se multipliquem sobre a terra. É Deus quem está atuando constantemente na história do mundo. Se você não percebe isso, você não pode entender os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Porque quando o Senhor diz, por exemplo, veja o capítulo 6 do sermão, veja alguns versículos. Por exemplo, 26. Observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Veja agora o versículo 28. E por que vos inquietais pelas vestes? Considerai os lírios do campo, como crescem, não se fatigam, nem tecem. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em meio a todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Pois se a erva do campo, que hoje existe e amanhã se lança no forno, Deus, presta atenção à ênfase, Deus a veste assim. O Senhor está dizendo que o Senhor alimenta as aves do céu. Que Deus alimenta as aves do céu. E também está dizendo que ele veste a erva do campo. Agora, claro, isso parece totalmente anticientífico. Se você tiver uma mentalidade científica, diria, não, está errado. Aí tem um processo natural de o crescimento da erva, da flor, pode ser explicado cientificamente. Ou também as aves do céu têm um instinto, e a ciência pode explicar isso. Você não precisa de Deus, assim pensa o mundo, para explicar esses processos. Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo que realmente, ele não está colocando aqui uma metáfora, uma figura. O Senhor não está colocando uma figura das coisas. Ele está falando o que é real, a realidade mesma das coisas. Ele está dizendo que realmente, em todos os processos da vida, Deus está atuando. Você vê? Em todos os processos da vida, Deus está atuando. Entretanto, em todos os processos da vida, o inimigo está atuando. Então, por favor, você que me ouve, ouça o Espírito.
O ser humano, não dá para confiar no ser humano. Por isso que eu estou falando, para nós interagirmos verticalmente, desconfiar horizontalmente. Não dá para confiar no ser humano. E não adianta chegar para o outro e falar que não dá para confiar nele. Isso não vem de Cristo. Porque Cristo sabe que não dá para confiar. Mas Cristo adverte, né? Quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Então, quando você está ouvindo o outro e está tomando atitudes por causa do outro, você está errando. Tem que escutar o Espírito. E quando você está julgando o outro, você está errando. Quando você se coloca numa situação de saber mais que o outro, você está errando. Nós não sabemos mais um que o outro. É o Espírito, sim, que nos conduz ao que devemos fazer. Se eu vou entrar por aqui, eu não vou entrar por aqui. Se eu vou abrir aquela porta e ficar lá dentro, eu não vou abrir a porta, não vou ficar lá dentro. É Espírito. Não seja levada pelo seu eu. Não sejam liderados pelo eu. Não sejam levados pelos outros. Nós, seres humanos, enquanto ao nosso eu, nós não somos confiáveis. É só o Espírito que é para nós confiarmos. Por isso que o Espírito, Deus, Cristo, falou: quem tem ouvidos, ouça o Espírito, não é para escutar os outros não são confiáveis. Nem os nossos pais, nem os nossos cônjuges, nem os nossos filhos, nem os nossos avós. O eu não é confiável de ninguém. Cristo falou: ouça o Espírito. Pense nisso. Deus está atuando. É Deus quem faz que o mundo funcione da maneira que funciona. É o poder de Deus que sustenta tudo que existe. É o poder de Deus que... Mas Deus permitiu que o inimigo falasse com Eva. Deus permitiu que o inimigo falasse com Cristo. Deus permite que o inimigo ponha coisa na nossa mente. Cabe a nós o discernimento. E esse discernimento só vem com o Espírito. Jesus Cristo só não entrou no jogo do inimigo porque ele confiava no Pai, ele seguia o Pai através do Espírito. Nós nascemos contaminados. Cristo não nasceu contaminado. Cristo nasceu do Espírito Santo. Cristo nasceu da barriga de uma virgem. Nós não. Nós não nascemos do Espírito Santo. Nós nascemos contaminados lá por Adão e Eva. Não ouçam nem o seu eu. É para ouvir o Espírito. Presta atenção no que eu estou falando. E presta atenção no que o Espírito Santo está te falando. E eu não estou julgando ninguém. Eu estou falando para você falar com o Espírito Santo. Vamos dizer assim, permeia todas as coisas. É a presença de Deus que sustenta o universo. O universo não poderia existir nem continuar existindo da maneira que existe sem Deus. Então, o primeiro ponto do reino de Deus é o reconhecimento da presença dinâmica, ativa, atuante, fundamental, essencial de Deus na existência de todas as coisas. E particularmente da vida humana. É por isso que ele diz assim, se vocês olham que Deus está sustentando, sabes? Como ele não vai sustentar vocês? Se você vê que Deus está vestindo literalmente, aí... Se Deus sustenta as aves, por que você está em dúvida do seu sustento? Porque você não tem Espírito Santo. Ou se tem, não está tendo um bom relacionamento com ele. Porque está na Bíblia que Deus sustenta a nós, como sustenta as aves. O problema é que você não ouve o Espírito Santo. Você não ouve por intuição a Deus.
É isso que nós estamos aqui na academia fazendo, treinando a vida espiritual, treinando esse relacionamento com o Espírito Santo, treinando a ouvir. Não entre na balada do julgamento humano. Nem quando ele fala, tá certo, tá certo. Quando ele fala, tá errado. Nós temos que discernir com o Espírito Santo. O eu da gente não vale nada. Ele está contaminado. Ouça o Espírito. A erva do campo, como é que ele não poderá vestir